Bem-vindos de volta. Esse é o Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Hoje eu estou aqui batendo cota masculina, rodeado dessas mulheres maravilhosas aqui. Hoje nós estamos com Ângela Rosa, a Val, a Elzita, a Paula e a Cati. Como vocês estão? Bem, Estamos bem. confusos horários diferentes, mas estamos todos bem. Sim. É uma das primeiras vezes que bate esse recorde de mulheres contra homem. Um homem contra 4 mulheres. Eu falei, quando eu entrei, a representação feminina era menor. Eu acho que pamelão aqui, né? Se não tivesse a barba, dava para só tinha mulher na sala hoje. Eu acho que as mulheres estão convidando mais. Eu acho que os homens precisam começar a convidar também. Aí fica um recado aí para vocês, homens que participam do Código 007, convidem seus amigos, convidem seus parentes para participar com a gente aqui. Fica o recado aí, homens, se levantem para estudar, extrair os códigos da Bíblia, porque nós precisamos também da posição masculina, a visão, né? Porque às vezes a situação, às vezes a mulher tem uma visão, o homem tem outra. E aqui a gente sempre chega num meio termo, porque o que nos une é maior do que o que nos une é maior do que o que nos separa, né? Que é a mensagem de Cristo. E quase que eu falo errado, eu falei, não. Não, de vez em quando aqui pega fogo no Zoom, né, Leandro? De vez em quando não, sempre. A gente tem até essa hashtag aí, se vocês procurarem lá no Instagram, hashtag fogo no Zoom. E, às vezes acontece em off, às vezes acontece ao vivo. Já aconteceu ao vivo. Às vezes acontece ao vivo, né? O Alex, que gosta de pôr o fogo no Zoom, está de férias. E hoje ele está... Acho que ele está aproveitando, né? Fortaleza. Natal. Cidade maravilhosa, cheia de praias lindas. Vamos orar, então, para a gente começar. Vamos. Quem que gostaria de orar? Eu oro. Eu Orar oro. pelos pedidos que a lista renovou. E, assim, mas no geral, e pela nossa reunião, pedindo sabedoria e direção a Deus. Amém. Eu dei uma olhadinha, né? E também vamos pedir para as pessoas se inscreverem na lista no relógio de oração. Uhum. Né, que a gente está com esse relógio de oração lá no grupo. Para cada um que possa colocar, para a gente poder ter esse horário completo. Preenchido. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que Tu és esse Deus, ó Deus, maravilhoso. Queremos te dizer hoje, ó Deus, que Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que une, Pai. Um Deus que une pessoas, une corações. Verdadeiramente, ó Deus, nós somos ligados nesse momento com esses laços do amor que tu nos uniu, ó Deus. Lá naquela cruz do Calvário, quando mandou teu Filho amado Jesus Cristo, aquele é grande amor que foi revelado à humanidade, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer também hoje por fazer parte, ó Deus, desse teu projeto. Deus, estamos aqui reunidos em lugares diferentes, ó Deus, para declarar diante de todos, ó Deus, que Tu és o Deus, um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus potente. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti essa lista de oração, ó Deus, que são esses pedidos, ó Deus, que cada um que colocou ali, ó Deus, sabe, ó Deus, do grande poder que existe, ó Deus, na oração. E nós estamos aqui representando, Senhor Deus, essa lista, ó Deus, para te pedir que Tu possa, ó Deus, com a Tua mão potente, com o Teu poder, ó Deus, atender, ó Deus, cada um daqueles pedidos, ó Pai. Cada pessoa, ó Deus, que nesse momento está passando por momentos de dificuldades, ó Deus, seja no casamento, seja na saúde, Senhor Deus. Tem pessoas que nesse momento estão internados, ó Deus. Tem pessoas nesse momento, ó Deus, que precisam de uma decisão, pessoas que precisam, Senhor Deus, de um milagre, ó Deus, de uma resposta Tua, de uma direção, ó Deus, em um tribunal. Pai, guarda, olha, ó Deus, aquela lista, Senhor Deus, e que nós possamos aqui mesmo, ó Deus,
declarar a vitória de cada um daqueles que colocaram aqueles pedidos ali. Pai, nós te agradecemos por esse momento, que tu possas também hoje, ó Deus, trazer a tua revelação, trazer a tua glória. Revela, ó Pai, a cada um de nós aquilo que temos que falar. Purifica os nossos lábios, ó Deus, que não diremos coisas, ó Deus, que não sejam para edificar pessoas. Que essa mensagem que depois que será gravada aqui possa ser alcançada exatamente aquelas pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, Pai. Traz, ó Deus, traz pessoas, ó Deus, que esse vídeo possa alcançar verdadeiramente todos, ó Deus, que passam por momentos e que precisam escutar a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, no nome de Jesus. Amém. 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 Leandro, você está com a tua Bíblia hoje? Ainda não. Sim. Ah, legal. Hoje eu estou com essa belezura aqui, ó. Que não é a mensagem, né? Você já falou para mim, Você quer saber o que é o título? A versão. Então, é da YouVersion e já vejo aqui o outro nome. É uma parceria, né? Sociedade Bíblica do Brasil, com nova tradução na linguagem de hoje, e YouVersion. A YouVersion é muito boa. NTLH. Eu também uso ela. NTLH. Eu ia falar aqui antes que, para você que está assistindo a gente hoje, lá no nosso canal do Instagram, a gente colocou uma coisa muito maneira, não posso falar aqui agora, que é para você ir lá depois ver e ficar acompanhando a gente, @código.007. Lá tem o nosso link na bio para você participar do nosso canal do Telegram, que acontece várias coisas que não acontecem aqui, e também tem o link do nosso canal no YouTube. Mas, para você participar aqui ao vivo com a gente, você tem que clicar lá no canal do Telegram, que é onde a gente envia o link para você participar, certo? E hoje a gente está na leitura do livro de Jó, de número 31, certo, senhorita Angela? 31. É 31 ou 30? 31. 31. Ontem nós lemos o 30. 40 capítulos esse. 40 versículos. Quer que eu leia na minha versão? Pode ser, sua versão é fácil. Massa, vou mandar bala então. Jó 31. O título diz, alguns doces, né? Que Deus me pese numa balança justa. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente. 7. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo que eu tenho. 13. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim
como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. E eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando vi alguém morrendo de frio por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que seja arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma coisa dessas, pois tenho temor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. 24. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, deixa eu só dar um ok aqui que está entrando bem. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. 29. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer, não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. 35. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação e, com orgulho, eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Seu microfone está mutado, né? O último capítulo aqui do diálogo começou lá no 26. Esse diálogo de Jó começou lá no 26. A gente já falou bastante coisa sobre ele. E ontem a gente parou em várias coisas e ainda retomando que Jó tinha uma aliança com Deus muito forte, né? Porque lá no 27, 4 e 5, ele fez aliança com a sua boca e com a sua mente, de não falar e na mente não dar razão para a voz do inimigo. E aqui ele começa, ontem eu falei que ia dar um spoilerzinho, e aí que ele começa, a minha versão fala, eu estabeleci um pacto, um acordo com os meus olhos, para não atentar com cobiça por donzela alguma. Então, o Jó tinha isso muito claro, né? A posição dele diante de Deus, acordo com as portas de entrada, o olho, a boca, que não é de entrada, mas é de saída aqui, e com os olhos. Que é pior, né? O que ele ouvia, o que ele via, o que ele ouvia e o que ele falava. Então, é muito interessante como Jó tinha esse temor a Deus mesmo, né? De pecar. Por isso que ele começa falando da justiça dele, né?
eu sou íntegro, eu sou isso, eu fiz aquilo, e de novo ele lembra da verdadeira religião, dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Então ele fazia isso, ele seguia os princípios, né? Podem ir falando aí, que senão eu vou. Mas alguém que aí pegou algum código, pegou alguma coisa. Não, e ele era justo em tudo, né? Ele fala, ele inicia ali falando de não cobiçar, né? Uma mulher do próximo. Dá para ver todos esses mandamentos, mas ele fala dos empregados, que ele era muito justo, né? Até mesmo na recompensa. Desses viajantes, o cara era super hospitaleiro, né? Imagina, não vai dormir em lugar nenhum, não, vem para minha casa. E ele disse aqui também que ele oferecia do bom e do melhor, então não tinha aquela mesquinharia também. O que era dele era para todo mundo. E ele fala que ele nunca depositou a confiança dele no ouro, né? Eu nunca depositei a minha confiança, a minha segurança nos bens ou no ouro. E a gente vê hoje muitas pessoas se acham justas, se acham tudo, mas depositam sua confiança na riqueza, no ouro. E aqui ele fala, não, tu és a minha confiança e a minha esperança. Gente, eu acho tão lindo quando o Jó, num momento de tanta dor, porque aqui ele estava em auge de dor, né? Já foram vários capítulos aí, um auge de dor, e ele fala, eu não depositei minha confiança nos meus bens, nem no ouro, mas a minha confiança e a minha esperança estão no Senhor. Dá até para pegar o gancho no começo, logo no comecinho, quando todos os servos vêm falando com ele dos acontecimentos que chegaram assim repentinamente, a reação dele já nos surpreende ali, né? Ele rasgou as roupas e né, raspou, né, os pelos do corpo e ficou tranquilo, ficou em paz, né? Deus me deu, Deus tomou e tá tranquilo. Ele adorou, né, a Deus, então. Ele adorou a Deus. É muito louco essa segurança mesmo que ele tem por conta desses atos, né? Esse senso de justiça. Porque a mulher lá atrás falou, né, amaldiçoa Deus e morre. Então dá para ver que ela não era tão confiante quanto Jó. Ela não aprendeu a confiar e ter esse Deus de Jó. Olha, veio mais um homem para fazer a balança aí, tá vendo, Leandro? O Leandro estava pedindo para que mais homens entrassem aqui, ele estava sozinho. Deus escuta tudo. Bem-vindo. E até interessante para mulheres, né? Nós somos mulheres aqui falando das mulheres, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher tem um poder de influência muito grande. Se a gente não souber usar essa influência para o bem, a gente pode usar pelo mal. Imagina se Deus tivesse ouvido, se Jó tivesse ouvido ela ali. Adão ouviu, né? Mas imagina se Jó tivesse ouvido a esposa ali, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então ela não fala o nosso, ela fala o seu. Ou seja, era só dele mesmo, né? Não era dela. Não era dela. Então ela não tinha essa confiança, ela não tinha essa segurança. E a gente vê ela aparecendo só lá no começo e a gente não vê mais ela aqui. Você não vê mais ela, só vai ver depois lá, spoiler, como diz o Alex, lá no final. Mas aí eu falo para as mulheres mesmo, a sabedoria, né? Nós precisamos da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, porque ela falou lá atrás, né? O seu Deus. Então, qual é o seu Deus, né? Qual é o seu Deus? Aquilo que você tem depositado a sua confiança. Porque Jó sabia em quem ele depositava a sua confiança. Ele depositou a sua confiança no Senhor. E, mais uma vez, com dor, no auge da dor. Gente, como é difícil a gente estar num hospital sendo cuidado e com dor. Eu imagino estar na situação de Jó sem cuidados. Porque quem já esteve em um hospital com dor sabe como é ruim. E como às vezes a gente acaba questionando, falando, não questionando a Deus, mas eu não queria estar aqui. Às vezes eu gostaria de estar em outro lugar, fazendo outra coisa.
Então, a gente vê que Jó, ele aceitou, questionando a Deus, sim, como a gente está vendo, mas as queixas dele eram direcionadas a Deus, não aos amigos, porque não foi, né? Toda a crítica dos amigos nunca foi direcionada aos amigos, mas foi direcionado a Deus. Então, assim, a queixa é o rasgar do coração. Eu acho que é a liberdade do filho, é a liberdade que a gente tem de chegar um pai e falar: olha, não entendi nada. Ah, mas o que está acontecendo? Não é para dizer assim, tipo, o pai não vai falar, mas está continuando a trabalhar. Aqui Deus estava em silêncio, deixando o filhinho aprender a andar de bicicleta, como a gente falou já outro dia. E é engraçado, assim, é interessante porque não só tem a parte física da dor, da doença, mas a parte emocional também, pela perda dos filhos, pela perda de tudo que ele teve, né? Isso gerou até uma pergunta um tempo atrás, nos encontros anteriores, que é a dor da alma, porque a gente falou bastante, a gente vê pela história, né, bastante desse sofrimento físico dele. Mas aí a gente ficou nessa questão, a dor corporal ali, a dor física, né? Ela é maior do que essa dor da alma, porque ele tinha uma dor muito mais latente na alma, né? Que ficou meio que óbvio pra gente, assim. Então, eu assim, não sei se vocês concordam, mas assim, toda a parte emocional, quando a gente tem uma É fogo no Zoom já? notícia muito ruim. Fogo no Zoom. Quando você tem uma notícia muito ruim, no caso dele, ele perdeu todos os filhos, e foi essa a notícia que chegou para ele. Então, automaticamente, eu acredito que toda a parte emocional acaba refletindo no corpo. Então, muitas doenças das quais ele acabou adquirindo foi por conta, talvez, até da parte emocional, porque mesmo você sabendo quem é o teu Deus, não é fácil. Você imagina, perder um filho já é assim, né? Eu não tive filho, eu gerei, mas eu tive um aborto. E isso é muito ruim para você administrar isso na parte emocional. Agora, você imagina você tendo os filhos, né? Todos eles já criados, ele já... antes, ele não imaginava o que os filhos faziam, mas ele já apresentava ali, né? Tudo ao Senhor por conta dos pecados dos filhos. E de repente, perder tudo isso. Então, eu acredito que essa parte das doenças, elas acabaram também intercorrendo por conta da parte emocional. Que uma coisa está ligada à outra. É legal, a gente botando fogo. chegou, acho que é comentar isso exatamente. Primeiro que esse é o da hora do código aqui, né? A gente constrói tudo isso aqui junto. Eu acho que a gente nunca falou disso, porque de fato aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Cada servo que sobreviveu ao acontecimento veio trazer para ele a notícia e ela aconteceu num momento só. Olha, caiu um raio lá e matou todas as suas ovelhas. Caiu não sei o que e matou todos os bois. Muita Então, coisa. ele não perdeu só os filhos. É claro que a gente vai, não sei, talvez a gente sinta muito mais essa coisa dos filhos, né? Essa questão aqui. Calma aí, mais uma pessoa entrando, mais uma mulher. A Sheilinha. A Sheilinha entrou, a Simone está entrando aí. Simone, legal. Talvez... Oi, gente. Olá, galera! O que você lembrou? Bom dia, boa noite! Oi. Não sei se boa tarde para alguém. Como o Alex fala, bom dia, boa noite, boa tarde. Boa noite também. Você que está fora do terra. Lembrei, hoje eu lembrei. Que bom que lembrou. Hoje a gente está falando do capítulo 31. Olha, acho que uma boa pessoa também para analisar o que a gente está falando aqui. Ó. Manda aí, é o quê? Explica para ela, Leandro. A gente está falando aqui, no 31, Jó está falando muito de que... Acho que eu vou ler o 33 aqui, que dá uma resumida, mais ou menos. 33. Jamais procurei encobrir as minhas faltas como fazem as outras pessoas, né? Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer, não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombasse de mim. Então, ele está falando, por exemplo, que ele não deixou de arcar com as despesas né, de pagar os seus funcionários certos.
ele era muito receptivo, então ele trouxe todos para casa dele, todos os estrangeiros que chegavam enfim, na cidade. Ele levou roupa quente para as pessoas que ele viu que estava necessitando, que era lã das ovelhas dele, cuidou dos órfãos, cuidou das viúvas, cuidou de um monte de gente. Então ele está dizendo aqui que ele está extremamente tranquilo. Se ele fosse condenado por alguém, ele colocaria até na cabeça como uma coroa perante a Deus, porque ele sabia que ele estava tranquilo, Justificado. apoiável, estava seguro, né, o Senhor. Uhum. E aí, a gente antes de você entrar, a gente estava falando aqui, a Kátia trouxe uma contribuição muito boa, dizendo que, muito provavelmente, essas doenças que afetaram o seu corpo físico, elas aconteceram em decorrência desse abalo psicológico que ele teve pela perda dos filhos, pela perda dos seus bens, né? Essa perda acumulada que ele teve. Com certeza. E aí a gente estava falando que é muito louco isso no código 007 aqui, que a gente vai extraindo esses códigos com as contribuições simultâneas, né? Com a sinergia de todo mundo. Uhum. A doença da alma. A pergunta era doença, era dor do corpo só, do físico, ou era também dor da alma? Não é só uma ou outra, né? Não é, a gente crê que seja as duas, né? Ebulição ali, né? Mas eu acho que é muito mais latente a alma. Uhum. A maior prova de que o corpo só manifesta o sofrimento é que Jesus suou gotas de sangue, né? A gente não conhece mais ninguém que tenha passado por isso, não que eu saiba, né? De alguém suar gotas de sangue. Quer dizer, o corpo, ele paga o preço. Eu não tenho dúvida que foi isso, sim. Né? Que o impacto, né, de tudo que aconteceu com ele, porque foi tudo ao mesmo tempo, ele perdeu tudo, os filhos, né? Só não perdeu a esposa, né? Ele deve ter sido um trauma muito grande, né? Que acabou realmente adoecendo ele no físico, eu imagino isso. Concordo. Amém. Aí nós temos uma fisioterapeuta e uma médica para nos ajudar, tá vendo? É uma visão diferente que às vezes a gente não tem. Então, tudo é contribuição. Porque a dor, eu estava falando da posição da mulher, que ela também não foi sábia, né? Porque ela falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, o Deus era só dele, não era dela. Se ele tivesse ouvido essa mulher, né, como seria? E como a gente tem que ficar atento para não ser a mulher de Jó, mas ser a mulher sábia, para realmente edificar e não destruir, porque a gente não vê mais ela desde esse episódio. A gente não viu mais ela, a gente vai ver só no final. E mesmo assim, Jó não deixou, né? E ela continuou sendo esposa, voltou depois do spoiler do final. Mas como é interessante ver essa visão do corpo e tudo, como é refletido, né? Somatiza tudo, né? Somatiza tudo, porque é uma grande perda, por mais que a gente não chore o luto, não tenha a dor. Eu lembro quando meu pai se foi, e eu consolava mais as pessoas do que as pessoas me consolavam. Porque eu estava consolada, não quer dizer que não tenha saudade, não quer dizer que não doa. Então é uma linha bem fina, nós estávamos consolados. Eu vejo um Jó consolado aqui, né? A gente vê um Jó consolado, porque ele fala, eu depositei a minha confiança no Senhor e a minha esperança nele, mas nem por isso não dói, né? Nem por isso a gente fala que assim, não dói. Sempre dói, sempre reflete de alguma forma no nosso físico, na nossa vida, e a gente vê ele mantendo firme aqui com Deus, sem deixar. E é muito interessante. Eu vi vários pontos aqui que eu fui marcando. Eu gostei muito do versículo 15, que, para mim, ele remete ao Salmo, que é um dos salmos que eu mais gosto, ao 139, que ele fala assim, na minha versão aqui, ele fala, aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo, não criou os meus servos? Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero das nossas mães? E então,
como Jó tinha certeza de quem cria, quem dá vida, quem faz. E ele fala que ele me teceu no ventre da minha mãe. O Salmo 139 fala que aquele que viu meu corpo informe dentro da barriga da minha mãe. E eu gosto muito que fala que todos os meus dias já estão escritos, mesmo que mesmo que um deles existisse ou houvesse. E aqui ele está falando e colocando a maneira que ele via as outras pessoas. Ele nunca viu as outras pessoas pela visão do ter, mas sim do ser, que é isso que a gente tem falado tanto, que ser é muito mais importante do que ter. Às vezes as pessoas querem tanto ter e esquecem de ser. Então o ser é importante. O ser E Jó via os outros como eles realmente eram. Foi Deus que criou. Foi Deus que os criou. Eu achei lindo esses versículos aqui, porque no meio da dor ele ainda conseguia saber. Porque ele não se revoltou contra Deus, contra as pessoas, apesar dele ter esperado um retorno das pessoas também. Se eu não conseguir atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos das viúvas que aguardavam minha ajuda, e ele vai falando, discorrendo, ele fala assim, eu fiz isso, eu peço perdão, mas que o Senhor, que eu me coloco debaixo do juízo de Deus, que o Senhor quebre meu braço, desloque, né, que fala a versão do Leandro. Então, se eu fiz alguma coisa, que o Senhor me puna, não pessoas. Então, eu quero estar debaixo da justiça de Deus, não da justiça de pessoas. Fantástico. É isso mesmo, né, Leandro? Que fala aí? Exatamente. A análise é muito boa. Eu achei, assim, fantástico para a gente olhar, aprender sempre a olhar o outro pelo ser, né? E esse ser independe de qualquer um, né? A gente está andando na rua, uma pessoa... Depois que eu realmente consegui entender o amor de Deus por mim, eu consigo olhar para qualquer pessoa na rua e saber ela também é amada. Ela só não sabe disso ainda. Eu quero dizer, né, que agora aqui me veio propriamente, lá quando eu estava lá em Salvador, lá na Bahia, período que eu evangelizava também, né? A gente ia evangelizar nas ruas, as pessoas que estavam na rua, né? As mulheres das ruas. E ali também Deus me revelou esse amor esse amor grande, né? Que o mesmo amor que ele tinha por mim, ele tinha por aquelas pessoas nas ruas, abandonadas. E ali eu começava assim, a diferença entre mim e aquela pessoa é porque eu tive a oportunidade de conhecer esse grande amor. E ficou sempre essa coisa que sempre ardeu meu coração, né? De poder levar, porque tem muitas pessoas que passam por momentos difíceis, por dificuldades, próprio por não conhecer a grandeza desse amor. Jó aqui, ele está também se justificando muito, né, diante de Deus. Deus, eu era justo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Ele faz uma lista, né, de todos os atos de bondade que ele fez. E eu sei que também nós, principalmente nós, né, na caminhada com Deus, nós já comentamos aqui várias vezes que Deus permitiu tudo isso, né, na vida de Jó. Para ele foi uma prova. No final a gente vai ver, né, o resultado de toda da perseverança, que muitas vezes Jó não entendia porque ele estava passando por tudo aquilo. Ele, né, os relatos dele é próprio, mas por quê? Aqui mesmo tem um versículo que ele fala que se eu pudesse falar com Deus, né, ele ia falar, esse discurso ele se regoziava sempre a Deus, é uma oração. Uhum. Mas em tudo, já na lei, né, que parece próprio que ele está lá na lei, né, nas coisas que antigamente era tudo assim, eu não faço porque eu tenho medo que Deus me castigue, né, não faço mal. E Jó era muito temente a Deus até nesse ponto. Eu não vou fazer nada de errado, porque senão me acontece alguma coisa. Até quando ele dava essas ofertas aos filhos, ele tinha esse temor de que acontecesse alguma coisa de errado. Ele se prevenia, né, para isso.
E nisso tudo, como cada dia que a gente está aqui é um capítulo, né? Um tempo que depois muda. Nesse tempo aqui era aquele que Jó ele se justificava e ele dizia: Senhor, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu dei comida ao pobre, eu fiz. Então, ele sabia que dentro dele ele não tinha por que ele estar passando por tudo aquilo. Até ali não tinha sido explicação. E agora eu quero voltar para a nossa vida real, né? Quando nós também passamos, hoje nós temos Jesus, né? Temos a graça, temos a revelação daquele amor que não tem, né? Não é por aquilo que a gente fez, é por aquilo que a gente não faz. É só por aquele amor revelado que não diferencia nós do pecador, da pessoa, aquela mulher que está lá na rua, daquele mendigo que está abandonado, do ladrão, né? Como depois Jesus nos ensina tudo diferente, né? E é realmente lindo. Quando eu também, quando tive essa revelação, meus olhos veem tudo diferente ao meu redor. Essa coisa da crítica, tem uma pessoa que faz, aí na igreja tem aqueles problemas, eu digo, mas de Jesus nos ama incondicionalmente, né? Independente de tudo aquilo que a gente faça. E o belo é a revelação realmente desse grande amor. Amém? O João, que é outro homem aí que quer compartilhar. Eu ainda estou pensando no que você falou do ser e ter aí. Vou deixar alguém falar e depois eu volto. É forte, né? Porque a mulherada fala. Já tem fama e a gente fala, se vocês deixarem. E ainda vou pôr mais pimenta aí, ó. A Val acabou de falar que muitas vezes essas pessoas que estão nas ruas, né? Muitas vezes são por opções dela, outras vezes por situações em que elas estavam vivendo e elas se deixaram, obviamente, né? Deus fala que todo aquele que está em pé tome cuidado para que não caia, então isso é do ser humano. Mas muitas vezes, as pessoas estão nessas situações, elas muitas vezes pegaram um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha para a vida delas e elas estão ali por alguma debilidade ou por ter chegado ali por algum problema. Eu falo isso porque eu tive um testemunho de um rapaz na igreja e ele era cristão, já conhecia Deus, já conhecia Cristo, ele entrou nessa de ter, né? Ele começou a consumir drogas e ele não conseguia sair dessa situação. O pai, a família com muito dinheiro ajudou ele e ele ficou por 3 anos sendo mendigo na rua, homeless, em São Paulo. E então, assim, e vários. E ali ele conta que nesse momento em que ele viveu 3 anos de homeless em São Paulo, ele conheceu outros homeless, outros mendigos na rua, que eram pastores, que eram filhos de pastores. E ele falou que ele ficou abismado de ver o número de pastores que as pessoas diziam, não, eu era pastor de tal igreja e olha onde eu tô. Por conta, né? Assim, não, a gente não tem que ficar questionando o pecado, obviamente, mas por situações por optarem por essas situações, né, de viver o pecado, e estão lá. Então é muito triste, né? E assim, quando a gente olha para a pessoa, a gente não sabe, não tem que julgar o porquê que está ali, mas a gente tem que olhar com esse olhar de amor que realmente é nos ensinado, né? Para que a gente só ame, não julgue o que foi, o que deixou de fazer, o que não deixou de fazer, mas ame essa pessoa. Porque a gente não sabe, né, o que a pessoa passou. Exatamente. Então, eu fiz um projeto aqui, né, em Londres, com moradores de rua por 7 anos. E então, todas as semanas eu estava na rua, né, e conversava com eles, porque eu também queria entender, né, o porquê que eles chegaram nesse ponto, e aqui em Londres tem mais de 7 mil moradores de rua e a maioria deles são ingleses.
Então, e a maioria por causa de droga, né? Droga e bebida. Eles bebem muito aqui. Então, 10 horas da manhã, quando você sai para a rua, os pubs já estão abertos e o pessoal já está. E o pub cheio, gente, já estão bebendo, e eles ficam lá até a noite. Então, o maior problema aqui é esse. E agora, nessa pandemia, o que está acontecendo? Eles não podem ir para os pubs, né? Porque os pubs estão fechados. Então, é agora que está tendo o maior índice de violência doméstica, sabe? De tudo, assim, por causa da bebida e droga também. Então, é muito triste, mas o que a Kátia estava falando. A gente não, sabe, não deve julgar, sabe? Realmente a gente não sabe o que né, passou. Muita das vezes a gente sabe que são traumas, né? Muitas das vezes eles passaram por vários traumas e, e hoje eu vejo aqui, tipo assim, famílias estruturadas, aí a gente já vê, né, as criança, adolescente, né, na rua, e já em gangues, então é muito triste isso, né, e é muito triste, né, então é realmente, sabe, é o que eu sempre peço pro Senhor, sabe, que dê, né, realmente amor, né, para que a gente possa realmente transmitir esse amor, né, para as pessoas, porque é o que a Ângela estava falando. Quando a gente não sente que é amado, a gente não ama. A gente só ama quando a gente sabe que a gente é amado, né? Então, e quem sabe que é amado ama, né? Então então é isso, sabe? Mas eu fiz esse trabalho, a gente tirou muitos moradores de rua, é, tentamos, muitos, né, conseguimos, tiramos, eles entraram novamente para a sociedade e tudo, e tem muitos deles que não querem sair da rua, muitos deles não querem, sabe, eles têm casa, o governo dá casa, eles têm o benefício do governo, mas eles não conseguem ficar dentro de casa. É uma coisa mais, a gente vê mesmo que é uma coisa bem assim diabólica mesmo. Atual do que a gente imagina. Sabe? Então é muito Mas, triste. Rosita, mas não é Vamos uma deixar situação... o João comentar primeiro, que ele já abriu o áudio dele algumas vezes, depois a gente entra, Val. Não, era só para... É que é belo sentir o amor, né? Quando... Fala, depois eu comento. Sim, obrigada. Não, tranquilo. A gente não deixa o homem falar. Não, eu tô bem quietinho aqui porque a família tá toda dormida até. Mas literalmente é isso, é se posicionar como o Jó fez, né? Ele colocou sua fé em cima de tudo, até mesmo da família, né? É uma coisa que até a gente fica meio até com temor de colocar a fé por cima de tudo, mas porque ele sabia que ele estava sendo sábio naquele momento, estava edificando sua casa, e não por se passar por cima da família, mas sim ele sabia o desafio que ele estava sendo passado, a prova que ele estava sendo passado, justamente quando ele prosperou nessa área, nessa fé dele, foi onde que ele teve mais usufruto no final da vida dele ali. Então, por isso que eu vejo assim bastante, a gente se espelha nele, né? Por isso que a gente leva o amor, que na verdade ele estava demonstrando seu amor por Cristo, pela sua fé e tudo. Então, seria isso mesmo. Um breve comentário aqui para não acordar todo mundo, né?
que estão todos dormindo aqui do lado, então, por isso que eu entrei. Eu entrei porque eu estava aqui trabalhando e daí pensei, bom, tem tudo esse Clubhouse, tem todas essas coisas que tá ocorrendo, mas nada mais edificante do que tu escutar a palavra realmente viva, né? E como eu sei da vida de cada um aqui, que todo mundo está buscando esse conhecimento em Cristo, então eu pensei assim, nada mais edificante do que entrar nessa sala, por isso eu entrei aí, curto sempre, assim que possível, eu vou estar junto com vocês. Para quem está ouvindo essa mensagem depois, vocês escutaram, isso aqui é muito bom, a gente entra e não quer mais parar. Esse é um vício. A gente começa e não quer mais parar, esse é o melhor vício que tem, que é estudar a palavra de Deus. Verdade. Eu lembro que um dia a gente estava vindo aqui para a família e escutando vocês, eu acho que ficou 2 horas, né, de vídeo, assim, eu pensei, meu Deus, esse povo fala, hein? Mas é porque justamente que viver, se alimentar disso é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu não vi nada, depois os bastidores continuam. A gente faz o galo cantar aí, fácil. Gente, tem galo aqui no fundo de casa. Eles estavam tirando sarro, porque o galo já estava cantando. Ô, Val. Caraca. Val, pode falar. Ô, Bruno, Val. boa noite. Abre seu áudio aí. Não, eu só queria completar com a Elzita, que realmente e é uma coisa, é uma sensação linda quando você consegue, né, a gente não é que consegue, é o Espírito Santo que faz, porém, quando você consegue tirar ver uma pessoa sair, né, das ruas, e próprio sabendo desse amor, né, porque isso quer dizer que você conseguiu transmitir esse amor de Deus para ele. Então, eu sei, é uma recompensa maravilhosa poder ver uma pessoa que estava nas ruas ser restaurada e retornar à sua vida. E isso é pelo amor, né? É o amor que faz isso. Não era completar. E eu sempre falo que a gente não pode julgar um adulto sem saber a criança que ele foi. Eu tenho sempre essa frase porque às vezes a gente olha para a vida do adulto, mas não sabe a criança que foi. Então a gente tem que olhar com a misericórdia, não com dó, porque o dó não te leva à ação, mas com misericórdia que te leva à ação. O que eu posso fazer? E a pessoa tem que querer, porque você não consegue ajudar quem não quer ajuda. Então, como ajudar quem não quer ajuda? Orando por ela, pedindo a Deus por ela, para que Deus coloque esse desejo no coração dela. Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, como que eu ajudo quem não quer? Orando. Porque o único que pode mudar coração, mudar mente, é o Senhor, é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Porque não tem, né? Não tem outra forma. Porque quando a gente pode fazer, a gente faz. Entender a situação, mas às vezes uma pessoa que foi criada, foi para a rua e tudo, já tem uma situação mais difícil, né? É uma carga muito mais pesada. Às vezes eles já passaram por tantas coisas e não querem, mas a gente tem que olhar com misericórdia. E o que a gente tiver ao nosso alcance, a gente fazer, porque a gente só consegue olhar por amor, com amor, porque a gente sabe que foi amado. E como o Jó falou aqui, eu olho para o outro como meu igual, porque o outro foi formado por Deus no ventre materno, igualzinho eu. Ele não nasceu de forma diferente da minha. Ele pode ter nascido em locais diferentes, com opções de vidas diferentes. Mas o que nos diferencia uns dos outros? Localização, hoje nós estamos todos brasileiros, morando cada um em cada lugar. Mas a localização e as oportunidades que tem. Às vezes tem gente que já nasce em berço de ouro, tem gente que não. E aí tem gente que, assim, a gente tem que ver, só que não trazer isso também como, eu não nasci e o outro nasceu. Como comparação, então Deus é ruim. Não, Deus é bom, continua sendo bom. Ele te deu saúde, te deu as condições de estudar, de trabalhar. Jó nunca olhou para ele mesmo com essa piedade, assim, ele estava questionando a Deus por que estava acontecendo, porque ele se via como justo. Então, quantas vezes a gente olha para a gente, eu quando vivia mais na época da lei, mais na época realmente das regras,
eu olhava para a minha vida e falava assim, Deus, tem hora que eu não entendo, porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo que me ensinaram a fazer, que tinha que fazer. É o meu que está fazendo barulho? Não tem ventilador aqui, não. Tem nada aqui. Continua, pode continuar, então. Não tem nada aqui. Eu tô quietinha com tudo desligado. Acho que eu me mexo muito. Tá fazendo barulho? Daí eu tento tirar. Não, pode continuar, tá? Só de vez em quando uns barulhinhos assim. Eu achei que era. Eu mutei tudo por isso, mas manda bala. Não, porque não tem nada ligado. Eu tô sozinha e acho que é uma mensagem off para você não parar. Não. Tranquilo. Não, é porque eu fui direto com o olho lá, mas é bom para eu ficar mais quieta, porque eu falo com mão, com corpo, com tudo, né? E é interessante como o Jó assim, passou por tudo isso, e eu muitas vezes me perguntei, eu falei, Deus, estou fazendo tudo certo, tudo que me ensinaram, eu estou fazendo certo. E por que as coisas acontecem errado? Ou por que as coisas não acontecem? Muito tempo eu também me questionei. Quando que eu parei de questionar isso? Quando eu entendi quem eu era. E uma experiência que eu tive com Deus muito forte foi quando eu já contei acho que para alguns, eu não sei se eu já contei aqui, se contei eu vou contar de novo. Eu caminhando na praia, que eu amo, eu vendo o sol, os coqueiros, a praia, tudo. Eu sou aquela que é apaixonada pela natureza, olhando, conversando com Deus. E eu ouvi, assim, não me pergunte como, se foi dentro ou se foi audível. Para mim foi audível. O que você vê em mim? Aí eu comecei a falar, né? O cuidado, a criatividade, o Deus de detalhes e tudo. Aí eu ouvi, por que você espera de mim o que você não vê em mim? Então virou uma chave na minha cabeça, porque por eu não fazer as coisas que me ensinaram, ou por fazer as coisas que me ensinaram como corretas, ou às vezes eu esperava um castigo de Deus, ou eu achava que se as coisas não aconteciam corretamente era castigo, era Deus me punindo, ou sempre eu vivia aterrorizada da mão de Deus. Então, quando nós assim não conhecemos esse amor de Deus por nós, a gente fica nesse terror. Às vezes eu olho para Jó, eu lembro do terror que eu vivia, né, tentando entender de Deus o que estava acontecendo, onde eu errei, tentando buscar em mim o certo e o errado, quando eu não era em mim o certo e o errado, era no amor de Deus. Quando eu entendi isso, foi uma experiência que eu tive com Deus. Ele falou, por que você espera de mim o que você não vê em mim? Aí eu comecei a buscar realmente o que eu via de Deus na Bíblia, no relacionamento, e mergulhar nesse relacionamento. E quando eu entendi o quão amada eu sou, independente de resultados, independente do que eu faça ou não, que eu não deixo de ser filha, mas que eu continuo sendo amada, como eu falei algumas reuniões atrás, eu falei, a escolha do filho pródigo foi dele de deixar a casa do pai e os privilégios da casa do pai. Mas quando nós escolhemos a casa do pai, escolhemos ter esse relacionamento, gente, que delícia. Eu muitas vezes eu me vejo no passado nessa situação aterrorizada de Jó, perguntando para Deus onde eu errei. Não consigo enxergar erro em mim. Por que as coisas não acontecem? Então, se você também se faz essa pergunta, se você também que está ouvindo depois se faz essa pergunta, não é o que você faz ou o que você deixou de fazer, é o que Deus já fez por você. Ele já provou o amor dele por mim, por você, porque ele já deu o filho dele para morrer na cruz. A Bíblia fala que Deus provou o seu amor dando o seu filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, gente, quem que dá um filho para morrer por pecadores? Por quem não merece. Isso é lindo. Então, quando a gente entende esse amor, que a gente consegue olhar e amar o outro. Porque quando eu olho para a vida de Jó, quando eu olho para a vida de outras pessoas, eu falei, eles ainda não entenderam o que Deus já me deu a entender. Então, são fases, são as fases, eles vão chegar lá. Eu fico assim, eles vão chegar lá. Mas eu vejo esse momento de Jó aqui como momentos que eu passei, aterrorizada diante de Deus, com medo, com tudo, onde eu errei. E nunca dependeu da minha justiça.
depende da justiça de Cristo no meu lugar. Então, eu troquei de lugar com ele na cruz. Então, quando eu criei, eu troquei de lugar com ele. Eu entreguei o meu pecado para ele, a culpa, eu entreguei tudo na cruz e recebi a justiça, a justificação dele. Então, isso é maravilhoso, porque eu posso desfrutar desse lugar de não culpa, não condenação, mas de amor, de aceitação. Esse é o Pai, né? Isso é maravilhoso, eu gosto muito de ver. E Jó, ele não viveu na época da graça, mas ele já tinha a graça de Deus. Deus estava ensinando graça para ele aqui. Em todo esse andamento de Jó, se a gente for ver, é que a gente já sabe o final, né? A gente vai falando assim do final para ficar os spoilers para vocês assistirem e verem o que vai vir pela frente. Mas quando a gente fala da vida de Jó, a gente sabe que era Deus ensinando que ele é o Deus de graça, que independente da situação ele está cuidando, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que está presente, que ele nunca deixou Jó, mas ainda eu estou vendo Jó nas fases que eu passei, meio de desespero, aterrorizado. Mas em tudo, Jó olhava as pessoas com um olhar correto, olhava assim, nós somos iguais, nada me diferencia do mais pobre do mais rico, porque todos foram formados no ventre da mãe, no ventre materno do mesmo jeito. Nada diferencia. A gente pode falar aí que eu começo... A Simone está com a mão levantada aqui. Fala aí, Simone. Levantei para não atropelar aí, mas eu queria dizer que a Ângela liberou uma chave poderosa, viu, Ângela? Obrigada aí pela chave. E quero te dizer que hoje mesmo eu estava lendo algo na Bíblia que Deus estava falando isso para o meu coração. Por quê? Durante muitos anos da minha vida, muitas coisas deram errado porque a minha visão de Deus era errada. E essa chave que Deus te deu de olhar para ele e entender quem ele é, muda tudo. Porque se a gente hoje aprendeu na mentoria, e é verdade, quando a gente pensa correto, a gente age corretamente. E com Deus também é assim. Se a gente vê Deus de uma maneira errada, a gente age de uma maneira que não é correta com ele. E eu acredito que era o caso de Jó, porque Jó, na verdade, ele era muito justo, mas ele ainda tinha uma visão do Deus que não era o Deus realmente. Não era o Deus de amor. E eu acho que foi a forma que Deus usou para ensinar ele o que a gente vai ver depois. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele termina a história dele falando exatamente que ele não via Deus, mas ele agora sim estava vendo, né? Então, essa é uma chave, né? E muito importante, que é a forma como a gente olha a Deus, que influencia muito o nosso relacionamento e como está a nossa vida, que às vezes as coisas dão errado ou a gente fica muito angustiado porque a gente não tem a visão correta de Deus, né? É uma coisa que eu estou aprendendo agora, apesar de ter muito tempo já de igreja, só estou aprendendo agora. Levei um tempo aí para enxergar essa chave aí, viu? Levei muitos anos, na verdade. Mas eu, com 29 anos de conversão, eu tenho aprendido isso de 5, 6 anos para cá. Também, e mais ainda nesses últimos 2 anos, mais intensamente. Mas também passei uns 20 anos aí debaixo dessa visão que aterroriza. Por isso que a gente fala que aqui não tem bandeira, não tem placa, mas a gente fala do amor de Deus, a gente fala dos códigos da Bíblia, mas revelando um Deus presente, um Deus de amor, um Deus de relacionamento. E que independe de nome, de igreja, independe de lugar, mas Deus é o mesmo em qualquer lugar. Porque no começo eram só cristianos, porque os primeiros seguidores, né, de Cristo, a gente vê que eles só foram chamados de cristãos, cristianos no original, que eram pequenos cristos, porque eles não sabiam nem como chamar aquele povo. Eles chamavam eles o povo do caminho. Era o povo do caminho, e depois, assim, eram cristãos. Então, eu creio que hoje, assim, a gente se identifica como cristãos, seguidores de Cristo, sem as placas, porque são aqueles que estão no caminho, seguindo a Cristo, porque nós
somos pequenos imitadores de Cristo. Isso. Leandro, você queria falar aquela hora que você tinha falado que ia pegou um código que você ia falar depois. Nossa, já passou tanta coisa, nem lembro se... Não, é que não era um código, não lembro mais. Era o lance assim, ó, de ser e estar, né? Ser e ter, que você estava falando sobre. É que na teoria falar é quase um fogo no zoom. Assim, na teoria é muito fácil falar isso, sabe? Tipo, a gente tem que olhar o ser da pessoa e olhar a criança que ela foi, não sei o que lá. Por isso que eu estou dizendo que na teoria isso é muito fácil. Porque a gente, né, como o ser humano, normalmente, a gente vai meio que pelo que você está vendo, por aquilo ali, né? Então, é muito mais o ter do que o ser, né? E aí, eu acho que a gente desenvolve essa habilidade, até mesmo por entender um pouco mais desse amor do Criador, esse amor de Jesus. E aí, enfim, entre outras coisas, a gente vai, acho que, desenvolvendo algumas... É claro que acho que já tem alguma coisa da personalidade de cada um também, né? Atrelado a isso. Mas a gente vai desenvolvendo esse lance de olhar mais para o todo e olhar mais, por exemplo, para o ser humano e não para a condição dele naquele momento. Mas é uma prática né? Uma prática difícil isso, de você olhar para esse ser. É simples, mas ser, é difícil. Nem simples, tudo que é simples é fácil. Nem tudo que é simples é fácil, né? É simples, mas é um desafio. Mas a gente só consegue quando a gente entende que é amado e que a gente foi amado sem merecer. Quando tem um pouquinho de justiça própria dentro do nosso coração, a gente acha que a gente é melhor que o outro. Então, é só Deus, é um processo, não é? O Leandro tem razão. É de glória em glória, como diz a Bíblia. É de glória em glória, é um dia atrás do outro, é Deus nos colocando, porque Deus nos olha apesar dos nossos erros. E um erro não define quem somos. Então, quando você entende isso, eu falo, só entende graça quem já precisou dela. Assim, como quem já errou e precisou de perdão. Então, quando você já errou também e precisou do perdão, a gente fala assim, gente, todo mundo pode errar, mas um erro não define quem nós somos. Eu sei que não é fácil, é um desafio diário, isso só é possível com o Espírito Santo dentro da gente. Outra coisa que propicia o fogo aí no Zoom, é que o Bruno tá quietinho ali, mas é exatamente isso também. A gente está, não sei, entre aspas, acostumado a ver os erros, né? Ou achar que o erro é sempre algo ruim. Então, sempre vão apontar muito mais para os teus erros do que, né, para os acertos. E a gente já falou disso no grupo, num outro encontro, daquele exemplo genial do Albert Einstein, que errou o último número do resultado da tabuada e todo mundo, né, fecha a cota dele. Enfim, ninguém vê os 9 acertos e apenas um erro. E aí você vê esse movimento, por exemplo, sei lá, marketing digital, de você abraçar os problemas, abraçar os erros. Porque os erros, eles, de fato, se você olha por uma outra perspectiva, não é um erro, né? É uma forma que você encontrou de não fazer daquele jeito, como diz Thomas Edison nas invenções dele. Não, assim, o pessoal fala, né, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas, porque os erros te trazem experiências. Não, vá e não peques mais, mesma coisa. Vai e não peques mais. Foi perdoado, mas vai e não peques mais. Então tem... tudo que assim, a gente está falando dos erros. Quando eu falei do erro, eu falei, por exemplo, do meu erro, assim, eu precisar do perdão de alguém. Quando a gente precisa do perdão de alguém, você vê que às vezes a gente não está a fim de perdoar. Mas a decisão do perdão é liberar você mesmo, não o outro. E é difícil a gente entender isso. É muito louco. Porque a gente acha que não. A gente quer falar assim, eu não perdoo, porque ele não merece.
Mas quando a gente vira a chavinha de que a pessoa pode não merecer mesmo, aí o problema dela é com Deus, mas eu mereço estar livre. Então isso é libertador. São chaves que a gente tem que ir virando. E fácil. Mas aí vem a pergunta. Desculpa pela voz, né? Mas é que acho que ontem eu falei demais. Oi? Manda. É o Bruno? Eu perguntei o que aconteceu. Ele tá muito diferente. Falando demais ontem lá naquele... Como é que chama o negócio do Clubhouse? Olha aí o que o Clubhouse está fazendo com as pessoas, né? Tipo, a polêmica. A questão é, quando Chá de você romano. falou assim, será que ele merece o perdão? É até onde que a gente tem essa capacidade de perdoar e buscar na mente o seguinte: eu estou me libertando do perdão, porém, ele está perdoado. O porquê que ele busca o perdão? Porque talvez na cabeça dele ele não precisa de ser perdoado. É a história de ser e estar. Né? É o caso que a gente vê em Jó, os amigos da onça de Jó. Eu peguei um pouquinho tarde, eu li o capítulo onde fala lá, vocês estavam falando do amor. Independente de ser ou estar na circunstância de Jó, se a gente for levar as considerações daquela época, onde a bênção de Deus era vista pelo outro através da prosperidade tangível, os amigos vinham somente a desgraça, né, digamos, desculpe a palavra, mas via as condições e os resultados na figura de que o amor de Deus já havia deixado ele porque ele estava naquelas circunstâncias. Mesmo estando naquelas condições, Jó não os culpou. E hoje a gente às vezes passa por coisas, né? Principalmente quando se trata a saúde física, mental, a gente se culpa ou culpa o outro pelo nosso estado. Eu estou nesse estado por causa que o outro me fez eu sofrer tanto. Mas por que você está preso ao outro? Jó mostra a meus amigos que ele não se prendeu a nenhum momento àquilo que os amigos dele falavam dele. Ele tinha ali a convicção do amor próprio em si. Será que a gente está tendo esse amor próprio? A gente ouve falar assim, ó, Deus te ama e eu também te amo. Mas será que eu mesmo me amo? Carregar esse, digamos assim, é o fantasma, né, que a gente carrega consigo mesmo do ser ou estar. Será que eu estou sendo abençoado? Às vezes a gente quer medir as bênçãos de Deus através da graça, através do resultado. Só que a gente não olha para a gente mesmo e vê, poxa, eu estou sendo mais abençoado do que eu devia. E a gente não tem essa, né, talvez as pessoas não tenham essa convicção de medir a graça de Deus em si mesmo, mas sim pelos resultados que tem. É aonde que a gente tanto erra, fala, poxa, eu erro tanto, eu não vejo a mão de Deus na minha vida. Poxa, Deus está te ensinando a errar todo dia para você fazer diferente, e você continua, né, se culpando, achando que aí o erro não é nada. Eu vou
deixar essa reflexão, mesmo porque a voz não está ajudando. Não, mas é porque a gente vai daqui a pouco também se encaminhar para o final. O papo tá bom, mas a gente queria fazer um pouco menor. Mas não vou cortar ainda. Vamos lá. Ângela Rosa com a mão levantada. Não foi mão levantada, não, foi palminhas para ele. Porque, Perdão, gente, essa que é dele, eu acho que assim, isso que é gostoso. É o contribuir com uma outra visão e faz a gente se esticar na visão. Eu acho muito bom isso, porque é o esticar a nossa visão. Eu acho lindo. Eu gosto muito, porque realmente a gente tem que. Por isso que é extraindo os códigos, né? Eu gosto de ouvir o Bruno, sempre traz que essa reflexão calma e faz a gente esticar assim, o entendimento. A verdadeira analogia do boteco, né? A verdadeira analogia do boteco, olha. O segredo é o sotaque mineiro, que vem assim, ó. Ele fala calminho, assim, ele vem e vai Ele pega a puxando, gente de jeito e dá vários socos, assim a gente acha da hora. de repente ele libera o código. Ó, é massageando o bife. Vai anotando aí, Leandro, mais uma. O boteco da alma, agora é Marciano o bife. Ótimo. Eu tava, vou ler umas coisas aqui no chat enquanto isso aí. Não pode deixar o silêncio matar aí, ó. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos sentir a mesma dor, mas podemos transbordar amor em suas vidas. Eu acho que você me mandou umas mensagens aqui que era para todo mundo, mas você mandou para mim, né? A maneira que olhamos a Deus interfere no que temos. E aí tem um trecho de uma música, o amor do Pai foi revelado a mim, amor que me escolheu, que me amou primeiro, a graça me abraça e que me libertou. Livre sou. Jó não se prendeu ao outro, ao que falavam dele. Ele não atribuiu a desgraça aos outros. Esse Jó era firmeza, né? Também que a gente está tendo acesso à história dele para tentar. Eu quis registrar a conclusão do Bruno aqui. Foi isso, não foi, Bruno? Fala de novo, por favor. Lê de novo aí, Leandro. Quando nos colocamos... Não, o último só aqui. O Jó não aprendeu. Aqui, Jó não se prendeu ao outro, ao que falavam dele, ele não atribuiu a desgraça aos outros. Foi aquilo que eu falei, né? De ser e estar. Ele não estava naquelas circunstâncias devido ao que o outro estava pensando dele. Ele não estava, digamos assim, naquela musiquinha, né? Tô nem aí, porque o outro estava pensando nele. E isso é muito bom, sabe? A gente não se prender ao outro. É fantástico, concordo. Essa coisa de não se prender ao outro eu fico assim, não tem nem palavras para expressar, porque no momento atual que a gente vive, né, essa persistência de que você depende do outro, com o outro você vai mais longe. Aí a gente vê Jó andou sozinho e foi muito além. É claro que você já imaginou se ele tivesse ali amigos cuidando das feridas dele, literalmente, das feridas, aliviando as dores? Porque até onde sabemos, ninguém aliviou a dor dele. E às vezes a gente quer andar com o outro para quê? Para aliviar as nossas dores. A gente quer se prender ao outro, esse sopro, né, esse refresco, para continuar talvez caminhando,
Eu gosto muito... Posso falar? Sim, manda bala. Uma vez eu vi o Pablo Marçal comentando a respeito do ser e estar, né? Principalmente quando o ser humano, no geral, ele tem uma profissão, então ele fala, eu sou, e aí define, né, como ele é. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou... Na realidade, você não é, né? Você está num estado. Justamente. Você não é o advogado, você não é a médica, você não é a fisioterapeuta, você não é o psicólogo. Você tem uma formação, isso não define quem você é. Você usa aquilo que você aprendeu, então você tem essa formação, mas você não é isso. Você não é identificado por aquilo que você é formado, mas existe um ser humano por trás de você, né? Então, é bem interessante. Então, o que nos define exatamente é aquilo que nós somos em Cristo, né? Aquilo que quando você tem esse relacionamento, eu lembro que um dia eu estava conversando com uma amiga, ela me fez alguns questionamentos e para colocá-la no lugar dela de forma bem educadamente, eu falei, olha, eu não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito, eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Aí eu me preocupo. Agora, com o que você pensa, eu não me importo. Porque eu tenho que primeiro olhar para aquilo que Deus pensa, daquilo que você está me sugerindo a fazer, e eu não concordo. Então, acho que simples assim, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, uau, mas você... E também não me importa com o que você pensa, se eu sou uau ou não. Então, assim, eu sei que às vezes, da forma como nós colocamos as pessoas, né? Você é arrogante, ou você não é. Então, mas para certas situações, acho que define isso. Você não é. É Deus quem te faz ser. Então, essa dependência de Deus e menos dos homens. É a independência, digamos assim, do estado do ser, né? Exatamente. Por exemplo, um dos motivos das minha avós hoje estar assim ontem falando sobre isso, sabe? Ontem, em um grupo lá do Clubhouse, a pessoa começou um debate a respeito, né, da figura de Jesus estar no templo aos 12 anos, dando moral, né, mostrando o que sabia para os rabinos, para os doutores da lei. Aí ele falou assim, mas... Aí eu indaguei, ele falou assim, mas como que um rabino, doutor da lei, judeu, estava escutando um jovem rapaz de 12 anos que nem sequer havia entrado na via adulta, não tinha feito Shabá, que é quando o jovem judeu passa, né, de usar o chapeuzinho, que é a vida adulta, é considerada aos 13 anos, né? Aí eu pergunto, como que eles estavam escutando aquele jovem? Porque até então, nenhum doutor da lei, nenhum rabino o escutaria, porque ele era criança. Qual era o testemunho na vida daquele jovem de Jesus, o próprio Jesus? O porquê eles escutavam ele, tendo aquela idade, estando naquela idade. Que diferença ia fazer para eles? Aí ele veio com várias explanações. Falei assim, não, então vou te dar uma coisa. Por que que então o próprio Jesus, sabendo da lei, ele era conhecedor da lei, ele poderia ter começado o ministério dele bem antes. E ele só começou 18 anos depois. Aí ele veio com explanações. Eu disse, olha, apenas uma coisa define isso. É o testemunho da vida dele. Às vezes a pessoa se achega a ti através dos seus testemunhos, as suas atitudes,
a sua coerência diante da palavra de Deus, dos seus princípios, dos seus deveres. Aí me levou para uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Naamã, sabe? Todo mundo ouve falar de Naamã. Só que tem uma pérola ali, Naamã, que ninguém vê. Sabe por quê? Porque não tem nome. A menina é uma menina judia que era presa, que era cativa, morava em terra estranha. Também, na Bíblia relata que era uma menina em terra estranha. E por incrível que pareça, através do testemunho da vida daquela menina, Naamã, um homem de guerra, um general, um almirante, digamos assim, homem de influência no reino da Síria, deu ouvidos a uma menina. Aí eu pergunto, aquela menina estava em Cristo ou estava em Deus? Em Deus. Porque ela fala lá, ai, se o meu Senhor conhecesse o profeta. Aguçou a curiosidade daquele homem. Peraí, uma menina judia que provavelmente orava, jejuava, né? Se mantinha ali dos mais preceitos. Peraí que eu vou dar ouvido a ela, porque faz sentido ouvir. Aí nos dias de hoje a gente pergunta, será que a gente faz sentido ouvir o outro pelaquilo que ele é ou pelaquilo que ele está, pelo resultado dele? Ah, ele está dando resultado, então eu vou segui-lo. Mas será que tá mesmo? Aí dá tudo errado na vida da gente. Nem todo resultado bom é bênção. Né? Jó nos ensina com isso. Resultado bom o quê? Picotou. Nem todo resultado bom é bênção. Thank you. É porque não chegou no final ainda, né? Precisa ver o que vai gerar o final desse resultado aí. As pessoas olham sempre, mas não esperam o negócio chegar no final, né? Olha o processo ali e fala, vamos pegar o embalo. E muitas vezes, Ainda mais o brasileiro, que é aquele... A gente tem esse... A gente é muito conhecido, né, pelo jeitinho brasileiro. Peraí, vamos fazer desse jeito. Eu acho que esse jeitinho brasileiro a gente herdou lá de Abraão, quando Deus falou assim, olha, vou te dar o filho da promessa, com a Sara, com a mulher dele. Ele pegou, viu que já estava velho, falou assim, pelo amor de Deus, Sara e eu, nós não vamos dar conta. Vamos então usar a Agar ali, né, para encurtar o caminho. Caro o preço. E aí? Eu sou meio defensor do jeitinho brasileiro, porque isso aí é um estigma, ele é sempre associado a essa coisa negativa, mas existe um lado muito positivo para você. Não estou dizendo que se a gente for olhar o lado positivo do jeitinho de Abraão, né? Não, eu só estou dizendo isso porque Israel também foi e é uma grande nação. Ele sofre sempre esse estigma de ser ruim, mas por exemplo, o jeitinho brasileiro, para quem está morando no exterior, nesse sentido é sempre positivo, né? Porque você a gente só olha a coisa negativa, né? Você consegue desenrolar muito mais coisas, entende? Você não é tão quadrado como... Eu estou falando isso com uma autoridade de ter morado, por exemplo, na Alemanha, que a gente sabe como... Os mais criativos. Sei lá, o Abdo tá aí também. É aquela velha história, né? Você não fica só no seu quadrado.
Mas Enfim, o jeitinho brasileiro tem dois lados, né? Só para o lado bom e tem o lado evidentemente ruim. Agora, uma pergunta. Você acha que assim, obviamente, eu entendo o que você está colocando, mas o jeitinho brasileiro, ele sempre, como nós, seres humanos, ele sempre vai para o lado do negativo. Dificilmente é que o nosso jeito de enxergar o ponto positivo do jeitinho brasileiro é que a gente, obviamente, esse jeito desenrolado da gente poder ser criativo, da gente, às vezes, resolver as coisas rápidas, de uma forma correta, sim. Agora, que às vezes o povo, dependendo da cultura, é preso. Mas eu diria que, né, assim, uma grande parte a gente vê o jeitinho brasileiro indo pro lado do jeitinho errado, infelizmente. Eis a questão. Ela tem ou ela está? uma frase, Exatamente. olha só, uma frase muito comum no Brasil, que a gente ouve falar, pelo menos eu já ouvi falar na minha cidade, tem até aconteceu isso na minha cidade. Você sabe com quem você está falando? Peraí, quem é você? Eu sou o doutor das quantas. Eu sou, enfim. Mas peraí, a lei é para todo mundo, é igual, não é? É. Então, você é um cidadão comum igual eu mesmo. Então, Não, eu tenho poder. Mas que poder é esse? Se você cortar a sua veia, cortar a sua copa, vai sair sangue igual no meu mesmo. Se você pegar uma doença, você vai ter que... Quem é você? Voltando aqui igual o Jó, né? A analogia de Jó. Aí a gente podia perguntar para quem era Jó naquela época. Aí vem a gente no jeitinho brasileiro. A gente vai falar com o doutor ali, ele vai resolver para a gente. Então, no comecinho do capítulo, já estava falando que ele não tinha segurança nenhuma por conta do ouro. Porque, ou seja, isso podia sucumbir, ele podia perder tudo isso. E aí a gente ia falar uma coisa que a gente acabou caindo aqui no jeitinho, mas acho que a gente... Deixei a Ângela falar, não completei, que isso que você acabou de falar é o que a gente chama aqui de carteirada, né? Isso existe sempre nessa esfera maior, assim, é o filho do juiz, é o filho do policial tal, o Eu filho não sei do quê. detestava minha cidade. Então, Falou assim, você é neto do Américo Félix? Assim, sou. não, então, tem tudo, né? Em várias, tá sempre ligado a o poder aquisitivo, alguma coisa assim, mas é uma questão histórica também, né? O que eu tô falando desse lado positivo é porque existe, né, essa questão histórica, essa questão sociopolítica. E aí, por exemplo, se a gente transformar num lance de criatividade, desenvolvimento de algumas coisas de software ali, por exemplo, São Paulo tem uns maiores prêmios do mundo. Mas existe uma coisa no brasileiro que também é cultural, de se inferiorizar e achar que é menor do que o gringo, que não sei o quê. Sendo que no mundo inteiro, toda a galera do design em São Paulo ganhando vários prêmios. E não é só por conta dos paulistas, né? Mas a gente tá ligado que tem uma galera de Recife, a galera de Fortaleza, a milhão ganhando esses prêmios aí também, né? Existe uma coisa nacional muito boa, só que a galera não valoriza, também não tem um incentivo nacional, federal e tal. Tem várias coisas, tem umas problemáticas que vão muito além de uma coisa que eu acho que é meio complicado a gente colocar só como, não sei o que lá, entendeu? Por isso que eu me posicionei em relação a isso. Tem um lado muito positivo desse Não, sem jeitinho. dúvida. Né? Tudo na vida tem um lado positivo e o lado negativo. A É gente às vezes tem interessante. de olhar. Oi? Desculpa, Bruno. Não, é interessante que tudo volta para a gente saber quem a gente é em Deus. Porque se eu sei quem eu sou em Deus,
eu vou levar esse jeitinho para uma criatividade, para uma produtividade, para o que eu posso fazer com isso. Eu acho que o brasileiro é muito polivalente, né? Ele consegue fazer muitas coisas. Eu tiro o chapéu para o povo brasileiro em muitas coisas. Na parte da política, não, mas assim, o resto eu tiro o chapéu para o povo brasileiro. Mas isso é fato, porque eu vejo muito isso na língua, que eu acho que o maior bloqueio do brasileiro é ver os outros acima, porque acho que a mentalidade de terceiro mundo está instalado. E eu não vejo essa mentalidade em Jó, voltando aqui, pegando o gancho e voltando para Jó. Jó sabia quem ele era, mesmo com tudo que ele estava passando. E ele fala, eu não depositei não depositei no ouro a minha segurança, ou nem cheguei a pensar sobre isso. Então, às vezes a gente vê o americano, não tem nem a ver, o americano, ele é orgulhoso porque ele é e pronto. Então, assim, o meu país é o que domina o mundo, vamos dizer assim. Então, tem aquele orgulho colocado na riqueza, no ouro. O brasileiro coloca, não tem, assim, a gente não tem muito onde colocar, porque a gente já é terceiro mundo, já é um povo que tem... Mas aí a gente tem que descobrir que a gente é um povo que... o que eu vejo, por exemplo, toda dificuldade gera uma maturidade. Então, depende para o lado que você levar ela. Então, tem sim aqueles que foram para o lado extremo, que foram, assim, você perguntar hoje por que você quer ser político, o pessoal vai falar porque eu quero tirar a minha parte, assim, 90 e tantos % da população. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, porque toda a dificuldade, todo o erro vencido, toda a dificuldade vencida gerou algo em nós que criou uma polivalência muito grande. Então, eu acho que o brasileiro é um povo capaz e polivalente em qualquer lugar do mundo. Aqui a gente tem vários lugares sendo representados. Eu tenho certeza que você faz a diferença onde você está. Com todo esse jeitinho seu calmo, mineiro de falar e te extrair dos códigos, eu tenho certeza que Eusita faz muita diferença na Inglaterra. Deixa eu achar aqui, a Cati na Califórnia. Então, são pessoas que conseguem fazer, às vezes, o que o outro lá fora não consegue. Então, assim, só trazendo assim, o lado bom e olhando para Jó e olhando para o bloqueio que isso causa. Muitas vezes o brasileiro trava na hora de falar o inglês, e eu fui travada muito tempo por achar que assim, eles eram melhores. Eu tinha a visão errada. Quando eu corrigi a minha visão de saber quem eu sou, então, assim, olha, eu sei que nasceu todo mundo da mesma forma, veio todo mundo para o mundo do mesmo jeito. No final do ano, agora eu tive uma experiência, no final do ano, acho que foi mais um pouco antes do final do ano, mesma coisa que você. Estava condomínio lá da praia, tal, o vizinho fez umas coisas que não devia e eu fui reclamar. Ai, mas eu não vou falar com ele é juiz. E daí? Eu sou filha do rei. Foi a minha resposta pro cara. O cara congelou na minha frente. Ele falou, tipo, agora, e agora? Eu falei, e daí para a profissão dele? Eu sou filha do rei. O que ele tá fazendo errado. Ele tem o mesmo direito que eu tenho. E daí? Só que antes eu não teria coragem de fazer isso, porque eu não sabia quem eu era. Então, eu acho que toda a diferença é quando a gente sabe quem é. Quando a gente sabe quem é, ninguém vai tirar farinha, porque, assim, posição, que ela falou, não é o que é. Eu não sou minha profissão, ele não é a profissão dele. Nasceu todo mundo da mesma barriga, do mesmo jeito, vai... Eclesiastes fala que o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta à terra como era. Então, o que nos faz diferentes? Realmente é o nosso relacionamento com Deus e a decisão que a gente tem que tomar. Para onde eu estou? Para onde eu vou? E quem é o meu pai? Porque são dois pais. Qual é o que você quer? Então, eu estou falando agora para quem está ouvindo, tá? Depois. Então, a decisão é nossa, é escolher quem vai ser o nosso pai. A resposta que eu dei hoje, eu tenho muita certeza, muita convicção disso. E daí, quem é o outro? Eu sei quem eu sou filha do rei. Então, o governo foi dado a gente. Só para fechar aí um pouco.
Posso fazer uma observação rápida aqui? Pode, para a gente caminhar para o final. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu peguei onde eu tô morando aqui, o rapaz é brasileiro e ele fala extremamente bem, porque ele sempre estudou inglês de muito pequeno. Aí um dia, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: eu acho um absurdo essas pessoas que vão para os outros países e não falam a língua. Isso é uma falta de respeito. Aí eu olhei bem para a cara dele e assim, aquilo eu já senti que meio que bloqueou a minha cabeça. Eu falo, Aí eu olhei bem para a cara dele e falei: e quem você acha que você é que pode definir alguém de ir para de definir para quem vai ou não? Falei: por um acaso você é Deus? Você sabe quem me trouxe aqui para você estar falando desse jeito comigo? Então, se você sabe quem é Deus, por favor, vá conversar com ele, porque acho que se ele me trouxe aqui, ele sabe que eu posso falar inglês. Aí ele ficou quietinho. Mas na hora, eu confesso, deu aquele bloqueio, aquele gelo, eu falo, uau, quer dizer que então você tá errada, né? Você tá indo para um país que você não fala, e eu já sou meio bloqueada com esse negócio, a Angela já sabe. Então, assim, essa nossa postura, muitas vezes, tipo, dizer, né? A sua fala me fez eu lembrar da... Aí teve alguém que passou no grupo, aí falou lá, né, em Sanfonias, sobre a língua unificada, enfim. Deus, espera aí, você sabe falar hebraico? Aí se a pessoa respondesse que não, aí você já podia falar para ela, está vendo que falta de educação falar com Deus na sua língua? Pois é. Ótimo. Pois é. Tem umas coisas que acontecem, né, para a gente se posicionar também. Mas fazendo a chamada para amanhã, né, pegando o gancho do Leandro, que a gente vai estar encerrando agora, eu presumo, né? Você não pode perder amanhã. Eu vou ler o nome aqui, o Buzita. O Buzita amanhã vai cirar. Então, veja aqui o que a ira do Buzita vai ser dita. Gente, o Buzita, né? Para quem não sabe, é o Eliú da terra de Buzita. Por isso que eu estou chamando ele de Buzita, tá? Acompanhe aí com a gente amanhã, se inscreve no canal, compartilha, por favor, o nosso vídeo para que Deus alcance mais e mais vidas. E participe com a gente aqui nas redes sociais ao vivo. Um abraço, obrigado pela participação de todo mundo que estava aqui ao vivo e hasta amanhã.